como as pirâmides do Egito foram construídas, como toneladas de pedras foram transportadas e empilhadas com uma precisão que nem mesmo algumas construções modernas conseguem alcançar. E por mais que cientistas e arqueólogos já tenham revelado muitos detalhes sobre essas estruturas gigantescas, ainda existem muitos mistérios que simplesmente fogem da nossa compreensão. Algumas teorias falam de técnicas avançadas de engenharia, outras já chegam a cogitar a ajuda de civilizações alienígenas. Mas afinal, qual é a verdade por trás das pirâmides? Como essas estruturas foram erguidas há milhares de anos sem a tecnologia que temos hoje? E o que mais intriga, será que ainda existem segredos ocultos nelas? Então se prepare, porque no vídeo de hoje vamos simplesmente explorar os mistérios das pirâmides do Egito. Desde os segredos revelados pela ciência até as teorias mais inacreditáveis. Então já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Meu nome é Vitor Gabriel, sejam muito bem-vindos ao canal É Sério Isso e bora pro vídeo. A Grande Pirâmide de Gizé, a obra mais perfeita da antiguidade. Quando falamos de pirâmides, a mais famosa de todas é sem dúvidas a Grande Pirâmide de Gizé. Essa estrutura impressionante foi construída há mais de 4.500 anos para ser o túmulo do faraó Quéops. Mas o que torna essa pirâmide tão especial? Além de ser a maior do Egito, com cerca de 146 metros de altura, ela também é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Agora, o mais incrível é a precisão com que ela foi construída. A pirâmide está quase perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, algo que seria extremamente difícil de fazer até mesmo com a tecnologia moderna. Mas como os egípcios conseguiram essa precisão com ferramentas rudimentares? A resposta para isso ainda gera debates. Algumas teorias sugerem que os egípcios usavam a posição das estrelas para alinhar as pirâmides. Outros falam sobre técnicas avançadas de medição com sombras solares. Mas o fato é que até hoje ninguém sabe com 100% de certeza como eles fizeram isso. E tem mais, pesquisadores descobriram que originalmente a Grande Pirâmide não tinha esse aspecto desgastado que vemos hoje. Ela era completamente revestida por blocos de calcário polido, que refletiam a luz do sol, fazendo com que a pirâmide brilhasse como um enorme espelho no deserto. Só que com o tempo, esse revestimento foi sendo removido, seja por ação da natureza ou por saqueadores, deixando a pirâmide com esse visual que conhecemos. Mas se você acha que isso já é impressionante, espere até descobrir os mistérios sobre como essas pirâmides foram construídas. Sendo assim, como as pirâmides foram construídas? Agora vamos para a grande questão: como os egípcios conseguiram transportar e empilhar blocos de pedra que pesam entre 2 e 15 toneladas cada? Por muito tempo acreditou-se que eles usavam enormes rampas para puxar essas pedras, mas essa teoria tinha um problema. Quanto maior a pirâmide, maior teria que ser a rampa, o que tornaria a construção praticamente inviável. Mas em 2018, arqueólogos encontraram evidências que podem ter solucionado esse mistério. Escavações no Egito revelaram um antigo sistema de rampas inclinadas com degraus e postes de madeira que poderiam ter sido usados para puxar as pedras com mais facilidade. Isso faria com que os trabalhadores conseguissem erguer os blocos sem precisar de rampas gigantescas. Outra descoberta recente revelou que os egípcios não precisavam carregar as pedras pelo deserto seco. Na verdade, um braço extinto do rio Nilo passava bem perto do platô de Gizé, o que significa que os blocos de pedra poderiam ter sido transportados em barcos até o local da construção. Isso explicaria como eles conseguiram mover milhares de toneladas de pedras sem equipamentos modernos. Mas se os egípcios tinham essas técnicas incríveis, por que algumas pessoas ainda acreditam que as pirâmides foram construídas com a ajuda de seres extraterrestres? Civilizações avançadas ou alienígenas? Aqui é onde as coisas ficam ainda mais misteriosas. Algumas pessoas acreditam que os egípcios não poderiam ter construído essas pirâmides sozinhos. Afinal, como uma civilização antiga, sem máquinas e sem cálculos matemáticos avançados, conseguiu erguer estruturas tão gigantescas com tanta precisão? Uma das teorias mais famosas sugere que uma civilização perdida e extremamente avançada, anterior aos egípcios, teria deixado esse conhecimento para trás. Alguns até relacionam essa ideia com a mítica Atlântida. Outra teoria, ainda mais polêmica, fala que os egípcios poderiam ter recebido a ajuda de visitantes extraterrestres. Segundo essa teoria, as pirâmides não foram apenas tumbas, mas possivelmente pontos de energia ou comunicação com outras civilizações do espaço. Tá, existem diferentes crenças, era de se esperar, mas vamos a algumas coincidências. A precisão das pirâmides, o alinhamento perfeito com os pontos cardeais e o equador. O alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais é uma das características mais notáveis das construções egípcias. Sabe a pirâmide de Gizé? Sim, aquela que mencionamos agora há pouco. Então, quando ela foi construída, os egípcios conseguiram alinhar a estrutura de forma tão precisa que a margem de erro é de apenas 0,05 graus. Sim, citamos algumas teorias no início do vídeo, é verdade, mas a gente realmente quer saber como eles de fato fizeram isso. Bem, a teoria mais amplamente aceita é que os egípcios usaram o movimento dos astros. Eles observariam o céu, as constelações e os movimentos do sol para se guiar e posicionar a pirâmide de forma exata. Isso envolve o uso de fenômenos naturais que ao longo dos milênios permitiram o cálculo da posição exata das pirâmides. Porém,
Para os defensores da teoria alienígena, essa precisão não seria alcançável sem um conhecimento avançado, possivelmente vindo de fora da Terra. Portanto, por mais que o movimento dos astros seja a teoria mais aceita, eu tenho que ser sincero com vocês, é incrível que existem alguns que argumentam que seres de outros planetas poderiam ter compartilhado seus conhecimentos de astronomia com os egípcios. Isso não só explicaria a exatidão no alinhamento das pirâmides, mas também a escolha das localizações que parecem ter um propósito cósmico. O alinhamento exato com o Equador também chama a atenção, isso porque as pirâmides de Gizé estão localizadas muito perto do paralelo 30, que atravessa regiões estratégicas ao redor do mundo. Alguns teóricos sugerem que os egípcios poderiam ter acesso a mapas cósmicos ou tecnologias que permitiram esse posicionamento extremamente preciso. Os hieróglifos misteriosos, figuras que parecem representar naves espaciais. A escrita egípcia é famosa por seus hieróglifos, mas o que muitas pessoas não sabem é que alguns desses símbolos podem ser interpretados de maneiras muito mais misteriosas do que imaginamos. Por incrível que pareça, há registros de figuras que se assemelham a naves espaciais, seres de aparência não humana ou dispositivos tecnológicos avançados, e isso leva muitos a acreditar que os egípcios estavam tentando descrever algo que viram em suas interações com extraterrestres. Por exemplo, uma das representações mais conhecidas é o que parece ser uma nave espacial com uma forma muito semelhante aos modelos descritos em relatos modernos de abduções alienígenas. A imagem mostra uma espécie de disco voador com formas geométricas que lembram tecnologia moderna, algo que para os teóricos alienígenas só poderia ser uma descrição do que os egípcios testemunharam no céu. Além disso, algumas figuras mostram seres com cabeças e formas estranhas, com características que não correspondem às figuras humanas ou animais tradicionais da época. Isso levanta a hipótese de que essas figuras poderiam representar seres de outro mundo ou até mesmo deuses alienígenas com os quais os egípcios teriam interagido. Os deuses como Osíris, Horus e Ra, que eram frequentemente representados com características misteriosas ou sobrenaturais, poderiam ser interpretados como figuras extraterrestres que vieram à Terra para ensinar a humanidade. A similaridade com pirâmides de outras culturas, como isso seria possível? Civilizações que nunca tiveram contato umas com as outras, como os maias, os astecas e até os chineses também construíram pirâmides. Como isso seria possível sem um conhecimento compartilhado ou troca de informações entre elas? A ideia de que várias culturas construíram pirâmides de forma independente desafia a explicação convencional de que a pirâmide egípcia é única. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides não são apenas monumentos funerários, mas símbolos universais de poder, energia ou comunicação celestial. Em 1977, o arqueólogo Robert Schuch sugeriu que as pirâmides de Gizé estavam alinhadas com as estrelas da constelação de Órion, e essa mesma constelação era adorada por outras culturas antigas ao redor do mundo, incluindo os maias, que construíram pirâmides alinhadas com essa mesma região do céu. A ideia de um conhecimento universal compartilhado por diferentes culturas através de um contato com uma civilização avançada poderia explicar como essas pirâmides surgiram simultaneamente em diferentes locais do planeta. Alguns teóricos sugerem que uma civilização global pré-histórica com tecnologia avançada poderia ter viajado ao redor do mundo, espalhando seu conhecimento e ajudando a construir essas estruturas. A ideia de Atlântida, por exemplo, tem sido citada como uma possível origem desse conhecimento. A teoria é que, antes de sua queda catastrófica, a Atlântida teria sido uma civilização capaz de viajar entre os continentes e transmitir seu conhecimento, incluindo a construção de pirâmides para outras culturas. A grande pergunta, no entanto, continua sendo: como essas civilizações antigas chegaram a um entendimento tão avançado da geometria, da astronomia e da construção de grandes monumentos? Alguns acreditam que as pirâmides, na verdade, são um legado de uma civilização esquecida, cujos segredos ainda estão escondidos nas profundezas da história humana. Fato é que as pirâmides do Egito são uma das maiores realizações da humanidade. Seja por sua engenharia impressionante ou por mistérios que ainda guardam, elas continuam sendo um dos maiores enigmas da história. Mas e você, acha que os egípcios conseguiram construir tudo isso sozinhos ou tem muita coisa por trás que ainda não descobrimos? Deixe aí nos comentários. Mas enfim, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E não esqueça de compartilhar com os amigos, fechou? Muito obrigado por vocês até aqui, tamo junto demais, fiquem com Deus e fui!